Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV I. Olha, a gente tem na parte da arte, da cultura, um segmento que agrega dezenas, centenas de jovens. E é interessante que cada um, na sua singularidade, se sente como se fosse um todo, e todos os aplausos parecem serem voltados para si. Já vivi isso. Estou me referindo a bandas marciais e bandas de fanfarra. Eu já toquei na banda do Imeã, lá na minha adolescência, diga de passagem, faz muito tempo, né? Algo assim parecido com os 42, 43 anos. Todavia, é dos momentos que eu mais me orgulho, né? Quando eu memorizo o meu passado. Porque é interessante, né? A forma com que a juventude se envolve nas apresentações, nos ensaios. E eu me sentia tão importante fazendo parte daquele conjunto de jovens. E a gente viajava, a gente se divertia e a gente divertia. Porque assistir a um espetáculo de bandas marciais ou de bandas de fanfarra é uma coisa extraordinária que está ali junto, dança, música, arte, cultura, juventude saudável. Você tem numa apresentação várias virtudes, vários valores que estão acima do que a gente pode conceber de educação, arte e cultura. É uma coisa muito maior, é uma coisa de cidadania, é uma coisa de humanização. Eu senti isso, eu vivi isso. E esporadicamente acontecem em cidades baianas, no Brasil inteiro, mas sobretudo aqui no sul da Bahia, apresentações e campeonatos, torneios de bandas de fanfarras e bandas marciais, que é que vai acontecer aqui no próximo mês em Itabuna, recentemente ocorrera em Ilhéus. Instigado para levar até o nosso público as informações pertinentes a esta questão, eu acabei convidando ao Cristiano Santos. Ele é presidente da Liga de Bandas de Fanfarras e Marciais da Bahia. E ninguém melhor do que ele para poder bater um papo conosco a respeito de como é a realidade do dia a dia, as competições, as viagens, o custeio, né, todas as particularidades de um segmento muito importante para a juventude baiana, para a juventude que participa diretamente desse processo. Então nós queremos iniciar esse nosso bate-papo com o Cristiano Santos, o saudando com o nosso bom dia. Bom dia, Val, bom dia a todos os amigos que nos ouvem, e já gratidão pela porta aberta, né, da TVI, e o programa Olho no Olho. É muito bom olhar no olho do outro, né? Sinceridade, muita verdade. E essa porta que é nos aberta aqui agora é uma porta extremamente, né, para nós que fazemos parte de bandas de fanfarras, bandas marciais, nós entendemos, nós que vivemos o chão, o dia a dia, a importância que é de uma ferramenta como essa para propagar, né, aquilo que nós vivemos dia a dia com jovens, adolescentes e famílias. Então, Val, nós agradecemos, né? E esse bate-papo nós estamos aqui disponível para conversar um pouco. Cristiano, eu tenho uma consciência muito profunda de que quando participa de uma banda de fanfarra ou banda marcial, o jovem ele se engrandece, ele se sente mais importante. E é o tipo de indivíduo que vai estar habituado a ser aplaudido, porque onde quer que se apresente uma banda marcial ou uma banda de fanfarra, os aplausos são inerentes. Você tem ele constantemente, às vezes, por todo o passar daquela coreografia, daquela harmonia ou daquele grupo, os aplausos são incessantes. Eu já vivi isso dos dois lados, lado de dentro e lado de fora, porque é fascinante, é muito bonito. Mas eu quero perguntar ao Cristiano qual é o sentimento, o que é que o fez se envolver, né, se dedicar. Está muito ligado a esse processo de criação, de coordenação, de harmonia, de maestria, mas sobretudo de liderança no contexto de bandas marciais e bandas de fanfarra. Val, outrora em outra entrevista, nós falamos como nós começamos, né? Em bandas e fanfarras. Eu lembro muito bem, meu tio é trompetista, o Nelson, já deixo um abraço para ele aqui. E nós começamos ali no Antônio Carlos, né? Claro que o professor aqui vai falar que as bandas de fanfarras em Itabuna, ela vem muito antes, né? Eu lembro que eu não tinha sequer uma camisa para vestir. Eu lembro que nós tínhamos uma camisa da fanfarra e eu ia com essa camisa todo dia
mas não era porque eu queria. Eu gostava sim, mas é porque eu não tinha uma vestimenta. E eu lembro também, é muito vivo na minha memória, que nós íamos ali, quando acabava o ensaio, tinha muitos alunos que iam para tomar suco de caju com biscoito creme crack. E por que isso é muito vivo? Porque dentro de uma diversidade que é uma banda marcial, nós temos desde pessoas que não têm o que se alimentar, ela não tem uma estrutura familiar, ela não tem uma mentalidade que ela pode sair de lugar mais ermo que ela esteja na sociedade. Então essa diversidade cultural, essa pluralidade que bandas e fanfarras traz, nos une, né, em um propósito que é crescer através da ferramenta, que é o civismo, que é a música. Então é muito vivo para o meu coração, e assim como é para a minha vida, foi para a vida de outras pessoas, entender que bandas e fanfarras foi um divisor para me livrar até mesmo de amizades, ambientes impróprios. Então eu entendo que essa ferramenta que chegou na minha vida, assim como de milhares de jovens e adolescentes, é uma ferramenta que nos fez, né, sair verdadeiramente de outras portas abertas. Então a gente vai desde um formador de opinião, desde um musicista, né, que nós formamos, desde um médico, um esportista, mas acima de tudo nós geramos um cidadão. Por quê? Não é só música por música. Na verdade, a música é uma ferramenta, assim como a política é, como a dança é. Então, abranger a nossa mentalidade quanto a onde uma banda e fanfarra pode chegar é muito amplo, sabe? Desde uma formação de um pai de família, um profissional, como até mesmo ele chegar a viver de música. Então, chegando hoje na Liga, né, eu tive a oportunidade, tenho a oportunidade, estou hoje, né, presidente da Liga Subbaiana de Bandas e Fanfarras. Nós entendemos que o sul e extremo sul da Bahia, assim como a Bahia, precisa de uma representação. Porque nós entendemos, quando nós sentamos com o prefeito de uma cidade, um secretário, um diretor de escola, um secretário do município, desde a valorização do profissional até mesmo capacitação, orientação. Então, você tem ideia, desde nutricionista, psicólogo, né? Desde serviço social, porque a gente entende que é muito mais amplo do que 1h30 de ensaio. Na verdade, a gente procura mitigar o jovem adolescente, mesmo ele fora do ensaio, até porque a gente quer que ele transponha daquilo que ele recebeu na quadra para ser um ambiente social. Cristiano, a gente percebe que o ápice de uma banda, né, nas suas apresentações não é restrito ao 7 de setembro, ao desfile cívico, né? Vocês têm os campeonatos, vocês têm as viagens, as apresentações especiais em cidades onde vocês são convidados. Como é que funciona isso? Os ensaios, eles são semanais, são quinzenais? Esses ensaios antecedem quanto tempo até, por exemplo, dia 7 de setembro? Então, é muito importante falar isso, porque geralmente o público majoritário, eles nos conseguem ver de uma forma mais ampla no 7 de setembro no município, né? Só que um aluno em quadra, ele é de dezembro a dezembro ele ensaiando, e aí tem as datas, né, festivas do município, ele tem as datas nacionais, estaduais, e aí abrange-se também aos campeonatos. Mas falando quanto liga, nós já entendemos desde sempre, Val, que não é simplesmente um campeonato, porque a grande maioria dos campeonatos que a gente vê, o aluno ele se dispõe a ganhar um troféu no final do ano. Mas nós entendendo isso, nós vamos desde a capacitação, treinamento e orientação, dizendo para ele, colocando na cabeça dele que é muito mais além do que soprar um instrumento, tocar uma percussão. Então o que acontece? Para a sociedade, ela consegue nos ver de uma forma mais ampla no 7 de setembro. Mas quem está, a gente costuma dizer, no chão de fábrica, no dia a dia, a gente entende que a gente está cuidando de uma vida. É por isso que a Lisbanfana tem um lema, né, que cultura não é gasto, é investimento. A sociedade, às vezes, eu posso aqui abranger, se me permite, um prefeito, um diretor de escola, ele olha para uma banda marcial, uma fanfarra, ele acha, quando ele olha a quantidade de instrumento que precisa comprar, um fardamento que precisa fazer, na cabeça de muitos, não generalizando, eles entendem e parece que é gasto. Mas quando eu mudo a minha perspectiva, que eu estou investindo em pessoas, a gente consegue pensar muito mais além. Então, hoje a Lisbanfan, propriamente falando, ela não foca um festival, num campeonato. Isso acontece sim, né? Nós vamos falar
sobre o que vai acontecer no próximo evento, mas a nossa principal ferramenta é capacitação, orientação e fomentar principalmente os maestros. Quanto custa hoje montar uma banda, eu vou dizer de fanfarra, de marcial, uma banda marcial, com 50 integrantes? Mais ou menos quanto você acredita que seja o custo de investimentos? Está acontecendo algo interessante na Bahia, que cada vez mais as fanfarras, elas estão deixando de ser fanfarras simples. Por quê? Algumas escolas, a gente viaja, né, no extremo sul da Bahia, na Bahia, elas estão recebendo mais, a partir de agora, materiais profissionais. Então o governo está mandando para algumas escolas, né, devidamente cadastradas, trompete, trombone, instrumentos mais profissionais. Então, assim, aproveito e deixando aqui, quem tem o interesse, né, de adquirir esse material, pode nos procurar depois, né, que a gente orienta devidamente. Mas, assim, isso, em relação a valores, diversifica de acordo com a quantidade de alunos, o tamanho do projeto, a cidade. Por quê? Isso aí pode ir de 50 mil a 200 mil reais, depende do fardamento, depende do instrumento. Tem instrumento de 30 mil reais, um instrumento, depende muito, tá? Se é percussivo, se não é percussivo, então varia. Mas sempre volto a frisar essa palavra aqui, não é gasto. É investimento. É isso aí. Para encerrar o nosso bate-papo, fale um pouquinho sobre esse evento que está para acontecer agora em dezembro. Então, Val, é todo público, né? A Lisbon Fan, ela surge em 2017, né? Em uma reunião ali na cidade de Itajuípe. E a partir desta data, né, 22 de janeiro de 2017, a Lisbon Fan vem com os municípios, visitando os municípios, treinando, capacitando. Para quê? Para que a gente possa ser um elo entre o maestro, a corporação e as entidades públicas, né, privadas. Então a Lisbon Fan, ela vem pela região, trazendo também maestros para treinamento. Você tem ideia, Val? Nós trazemos maestros internacionais e a gente dá cursos com certificado. Quando aquele profissional sai dos nossos eventos, ele volta na prefeitura, apresenta o seu certificado e ali ele se encontra empregado. Porque muitas das vezes a prefeitura requer dele um conhecimento, uma comprovação. Então temos diversos e mais diversos testemunhos de que hoje eles estão contratados em alguns municípios. Então a Lisbon Fan surge primeiro nesse prisma de capacitar, ser um elo. E se tratando de festivais, campeonatos, nós já fizemos vários na região, mas trazendo propriamente para aqui em Itabuna, será agora dia 17 de dezembro, o quarto FanFest, que é o quê? Nós trazemos aqui ali na frente do Módulo Center, tá? Na Beira Rio. Já tem o quarto evento que nós vamos realizar agora. Então vem aí mais de média de 20 cidades, corporações da região para disputar aqui. Então ele é um festival avaliativo, então tem bandas que participam e são avaliadas. É importante que, muito mais do que dar uma nota para um maestro, dizer que ele foi nota 8, a gente entende que a observação é importante quanto. Porque ele vai voltar para a sua cidade. O que fazer para melhorar enquanto pessoa, enquanto maestro, né? Enquanto corporação. E no dia 17 de dezembro nós estaremos realizando na Beira Rio ali, a partir das 14 horas, o quarto FanFest. Então tá vindo bandas da Bahia, extremo sul da Bahia, diretamente tocando, tocando mais de 1.500 pessoas, mas geralmente os públicos são em média de 2.500, 3.000 pessoas num final de semana. É isso aí. Cristiano, a gente agradece a sua participação conosco, torce para que tudo transcorra na mais absoluta vitória, que o êxito seja o ápice dessa iniciativa e que vocês permaneçam, né, com essa garra, com essa vontade, mas sobretudo com essa contribuição formidável no desenvolvimento humano, né, no fomento da cultura, da arte, através das bandas de fanfarra e nas bandas marciais. Sucesso, querido. Então, Val, aproveitando, né, essa oportunidade, a TVI, né, todos que nos escutam, se de alguma forma eu posso aqui já agradecer, a gente sabe que não é fácil, né? A gente busca patrocinadores, a gente busca amigos. Então nós já queremos aqui até agradecer a Padim, né, uma parceira nossa, tá nos ajudando também. A gráfica ali, né, do nosso irmão Pablo, que fica em frente ao Itão ali no centro comercial, que está nos dando esse suporte. Então todos, né, que estão nos ajudando, porque nós entendemos, e queria deixar essa frase: cultura não é gasto.
Cultura é investimento e a Lisbon Fan, Liga Subaiana de Bandas e Fanfarras, ela investe em pessoas. Obrigado, Val. Valeu, querido, obrigado. Olha, nós vamos a um breve intervalo, é coisa muito rápida. É um PELA e um PK. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, eu sou o Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Nós vamos bater um papo aqui com o professor Adailton Santana. Ele é maestro, conhecedor profundo dessa questão que aqui nós temos debatido, que são as bandas de fanfarra e as bandas marciais. O professor Adailton Santana já está nessa estrada há muitos anos. Eu diria que mais de 2, 3 décadas, porque é desse período que eu tenho um relacionamento de amizade com ele e sempre o identifiquei como referência em Itabuna de bandas, né? Bandas marciais e bandas de fanfarra. Numa época que as bandas eram só marciais. Eu me recordo quando eu era adolescente, eu fazia questão de ir cedo para a Avenida do Cinquentenário, porque a primeira banda, né, a se apresentar era do Tiro de Guerra. E eu ficava fascinado, eu adorava aquilo. E era uma banda grande. Hoje a banda está restrita, parece que a 12 músicos, no máximo 20, mas houve uma época que a banda de marcial do Tiro de Guerra tinha 70, 80 componentes. E eu achava maravilhoso aquilo. Eu me deleitava, me embevecia, né, por assistir à apresentação da banda marcial do Tiro de Guerra. E com isso eu gostei, entrei, participei da banda do IMEAN e sempre fui um fã, né? Uma pessoa que sempre gostou de assistir essas apresentações. E o Adailton, ele tem essa história, né? Não se pode falar em Itabuna de musicalidade de banda marcial e fanfarra sem instalar o nome do Adailton Santana, e é por isso que agora a gente bate um papo nele, o professor Adailton. Querido, bom dia. Bom dia, Val, bom dia, TVI, seus telespectadores. Falar desse movimento é falar da minha história, porque nos anos 80, ali, enquanto estudante do Colégio IMEAN, era gestora, e aqui eu quero saudar a professora Ana Carolina, grande incentivadora, e nós começamos com ela no ano de 89, quando o nosso regente precisou aposentar, e a pergunta que não queria calar: quem assume esse projeto? Fizemos a reunião na biblioteca da escola, e ali o meu nome foi indicado como aluno, digamos assim, modelo. Eu não gosto muito de expressão, mas vamos lá. Muito bem. A partir daí, nós desenvolvemos o projeto já em continuação. E no ano de 91, Val, vem um grande ápice. Eu vou a Salvador conhecer o desfile 2 de julho, um dos mais bonitos desfiles dos estados brasileiros. Conheço, então, ali grandes bandas marciais, fanfarras. Retorno a Itabuna, a diretora já era a professora Aurora Santana, tia Lola, muito conhecida, e disse para ela: professora, é hora de mudança, é hora de guardar as liras mó
é hora de diminuir a percussão e aumentar a linha de metais. Nasce então Fangimean, Fanfarra Juvenil do Instituto Municipal de Educação Asmarum, que é a célula máter, de onde nós revelamos hoje os meninos e meninas que trabalham com música, enquanto regentes, professores, coreógrafos, é toda uma história. Então eu inicio essa entrevista contigo dizendo que o IMEAN, ele é a grande referência. Dali nasce um novo tempo, uma nova história dentro do contexto de bandas marciais e fanfarras, diga-se de passagem, trazendo uma pedagogia muito forte. Não, naquele momento não era, mas nós entendemos que ali se plantou a semente da pedagogia da música dentro do contexto escolar. Adalto, nessas suas 4 décadas como maestro, como participante desse processo, você deve ter, assim, testemunhos de pessoas que dali emergiram para outras atividades, ou que até se mantiveram, né, como músicos, como os coreógrafos, como produtores musicais, enfim. Mas a banda também tem aquele contexto da confraternização, das pessoas que acabam sendo sócios de grandes empresas posteriormente, até casamento. Você tem algumas histórias assim muito rapidamente para nos revelar sobre o resultado desse compadrio, dessa convivência dos integrantes de uma banda marcial que passou pela sua coordenação? Sim, tenho várias. Vamos lá. De casados que eu lembro ainda hoje, eu tenho 5 famílias formadas dentro do contexto da banda marcial, ali no caso, Cito Colégio IMEAN, né? Enquanto formação, nós temos bombeiros, policiais militares, representantes comerciais, profissionais autônomos e técnicos, por exemplo. A questão de formar eletricista industrial, o cara que hoje consegue adentrar um módulo centro, ele vai trabalhar toda a parte elétrica daquele prédio, porque ele estudou para isso. Então o IMEAN não só formou a questão da cidadania, que sempre foi um colégio enquanto família, um colégio cristão, diga-se de passagem, um colégio de uma influência católica muito forte, mas também a deliberação de revelação. Eu digo sempre que o IMEAN ele antecipou a BNCC, que a Base Nacional Comum Curricular falará sobre a escola enquanto habilidades. O IMEAN já apresentava essas habilidades, os nossos. Nós temos, eu vou citar um nome aqui para você, Cláudio Cron do Brasil, todo mundo conhece, morador do Bairro de Fátima, filho de seu Pedro, seu Paulo ali, né? Muito conhecido comerciante, hoje está na Inglaterra. E ele cita no Facebook dele que ele começa tocando percussão na banda do IMEAN, ainda não era fanfarra. Esses são alguns dos exemplos, mas fico feliz em poder olhar para essa história e ver esses meninos e meninas hoje, pais de família, professores, educadores, que deixam assim um legado para a gente de alegria. E quem sabe está nascendo aqui, Val, no seu programa, o encontro dos veteranos da fanfarra do Colégio IMEAN. Vamos aguardar. É isso, E qual é o sentimento do Adailton, por exemplo, no 7 de setembro, como eu falara anteriormente, é ápice, né, das apresentações das bandas, pelo menos assim que eu imagino, e você diante de um espetáculo, de uma apresentação, passando as bandas, qual é o seu sentimento? Você não está nelas, você não está envolvido na coordenação, você vai visitar uma cidade ou coisa que equivale, aí de repente você está lá no dia 7 de setembro e você vai para observar a passagem dessas bandas. Qual é o sentimento do professor, do regente, do maestro, do coordenador Adailton Santana? Perfeito. Aí eu volto para a sala de aula. Você é pai. Não tem coisa melhor quando nosso filho começa a falar as primeiras palavras, escrever as primeiras letras, identificar as primeiras cores. Esse é o sentimento de um regente. Quando você chega, por exemplo, eu saio aqui, vamos pegar aqui Itajuí, perto, e sou convidado a assistir um desfile. E ali eu encontro a FAMUITA, Fanfarra Municipal de Itajuípe, nosso amigo Tiago, e você vê o menino que iniciou fazendo aquele barulho no trompete, que não sabia nem como tocar, mas agora, Val, ele toca um parabéns para você, no aniversário do avô dele. Ele toca o hino do cantor Cristão Batista na igreja de vovó dela ou dele. Isso para nós é um motivo de satisfação. Por quê? Porque a criança desenvolveu. Ela foi, digamos assim, alfabetizada musicalmente falando, né? Ela entendeu o que é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então, esse projeto pedagógico, essa construção do conhecimento, que, diga-se de passagem, influenciará na construção do conhecimento do cotidiano de sala de aula. Isso para a gente é de uma alegria indiscutível. Sensação de prazer, de alegria e de dever cumprido enquanto educador, que também era pedagogia, né? Além da música, eu sou pedagogo. Então, aí é que está o contexto. A gente sempre diz, olha, há uma distinção entre ser professor e ser educador, né? O professor vai pela didática e o educador vai desde o berço até sempre. Sim, sim. E aí eu acho que o regente de uma
O professor que também é regente de uma banda marcial ou uma banda de fanfarra, ele acaba tendo que ser realmente estigmatizado como um educador. Porque fazer parte de uma banda não é somente ser músico, não é se ater a um instrumento musical, há todo um contexto, porque desde a apresentação, os ensaios, todo esse período, ele é forjado como cidadão. Ele é construído em sua consciência de cidadania no contexto de direitos e deveres. Fala um pouquinho do que é que significa para a cabeça do aluno, do participante de uma banda, o significado de ali estar. Pertencimento, reconhecimento, socialização. Aí eu sou Vygotsky. A criança também é educada pelo poder de socializar. A criança, aí eu vou com Piaget. Piaget diz que a criança aprende a partir do momento que ela tem um instrumento, ela manipula, ela conhece esse instrumento. Qual é essa sensação? Eu vou repetir, pertencimento. Val Cabral, você pega uma banda, 14 horas de um ensaio, tenho lá, segundo a definição da diretora, até 16h30 de ensaio. Meu irmão, por volta de 15h10, o ambiente que a atmosfera também é espiritual, porque eu creio nisso, que do ensaio dessa banda, principalmente quando ela já consegue desenvolver as suas peças musicais, é de uma alegria, de um encanto, é de um poder de satisfação. E você olhar para o menino daquele e dizer assim, e aí, tio, gostou do meu trompete? Gostei, parabéns, você está muito bem. Aquele sorriso, como se você estivesse dizendo para a criança, você é importante. Olha que bom que você está com a gente. Traz a sua história, traz sua família para cá. Esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de gratidão a Deus, esse sentimento de valorização do meu aluno. Só para você ter uma ideia. Olá, Leonardo, tudo bem? Vamos passar um ensaio. Ô, tio, vamos lá. Oi, Priscila, e aí, como é que tá esse sax aí? Tá afinadinho? Vamos lá. Oi, Roberto, esse bumbo tá afinado? Entende? É cada aluno, é a sua história, é cada criança daquela que mora no São Caetano, na Califórnia, no Zizo, no bairro de Fátima. Cada menino daquele que juntou, vai fazer a ordem unida junto, vamos cantar, vamos brincar. Quando terminar, tem o suco, não tem jeito, tem que ter o suco, o biscoitinho, a brincadeira, o bate-papo. Final do ano, a confraternização. No meu tempo de regente, hoje eu não estou ativo em banda, cada aluno recebia sua medalha, cada aluno recebia o seu abraço e o muito obrigado. O ano que vem, se Deus quiser, estaremos aqui. Isso não tem preço, como bem pontuou o meu colega presidente Cristiano. Isso não é gasto, isso é investimento, isso é acreditar no potencial e dizer para esse menino, há um mundo lá fora em que você pode transformar a partir do que você construiu enquanto cidadania. É isso, Adailton. Adailton, é muito bonita a sua história, eu que acompanho há uns 4 décadas. Obrigado. E posso assegurar que você é uma das personalidades mais importantes no contexto cultural, no contexto artístico, no contexto de cidadania do município de Itabuna, que tem que reconhecer em você com esse protagonismo, uma pessoa diferenciada. Obrigado. Eu o parabenizo, sou testemunha viva dessa realidade, parabenizo e torço para que você cada vez mais esteja fortalecido, motivado, para que permaneça nessa sua missão, que é a missão de produzir cidadão. É fazer do menino o adulto que vai ser útil para a sociedade. Parabéns, querido, e muito obrigado por estar conosco nesse momento. Eu que agradeço a TVI, externo a você o meu respeito e admiração. Hoje eu fico feliz por ter um profissional da sua qualidade, da sua grandeza, da sua moral, trazendo essas questões para a sociedade. Aproveito a oportunidade e faço aqui um apelo. Senhor diretor, senhora diretora de escola que está assistindo o professor Adailton Santana, entrevistado por esse gigante Val Cabral. Por favor, invista a música na sua escola. Comece com um projeto de 30, 40, 50 mil reais. Prezando um amigo, eu estou à disposição para levar um projeto até a senhora. Mas, por favor, inicie. Eu tenho certeza que daqui, talvez 1 ano ou 2, a senhora vai dizer assim, bendito foi aquele dia em que iniciei o projeto, porque a minha escola passou a viver ainda mais a essência da música enquanto socialização no contexto educacional. Senhor diretor, senhora diretora, eu estou à sua disposição, por favor, faça o projeto, Itabuna precisa disso, uma juventude musicalizada, dizendo ao mundo que aqui, nessa cidade chamada Itabuna, região Grapiúna, sul da Bahia, região do Cacau, nós temos sim excelentes talentos nas escolas Grapiúna, seja ela particular, estadual ou municipal. É isso aí. Obrigado, querido, muito obrigado. Nós vamos a um breve intervalo, é coisa muito rápida, é um pelar e um pecar.
Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Nós vamos bater um papo agora com uma pessoa muito conhecida da comunidade, sobretudo do círculo político. E é óbvio que a pauta vão ser eleições, a pauta vai ser eleições, vai ser aquilo que a gente pode explorar o máximo possível dos conhecimentos desse nosso entrevistado. Ele se notabiliza também como comunicador, ele é radialista, ele é proprietário de uma emissora de rádio, ele é pastor, mas é uma pessoa enfronhada na política, muito influente, né, muito persuasivo nas suas explanações, seus conceitos, suas perspectivas. Ele tem uma visão muito ampla dos acontecimentos, o cenário político, ele faz uma abordagem dele de maneira muito categórica, muito inteligente, e estas são as razões que nos fazem tê-lo como nosso entrevistado. Estou me referindo ao pastor Elias Fernandes, a quem nós saudamos com o nosso bom dia. Bom dia, Val Cabral, bom dia você que está ligadinho nesse programa que com certeza é sucesso, não temos dúvida nenhuma. E eu fico muito feliz também em ter o Val Cabral como um grande amigo, posso dizer que realmente é um grande amigo. Estou aqui para responder aquilo que estiver ao meu alcance, Val Cabral. É isso aí. Pastor Elias, a princípio havia ali uma movimentação, sobretudo do segmento evangélico, de ter um candidato do segmento, um candidato que pudesse ali estar incorporando o pensamento, as ideias, as perspectivas e demandas da comunidade evangélica. Houve um momento que essa proposta estava mais intensa, mas eu percebo de um tempo para cá, talvez há 1 ou 2 meses, essa coisa ficou mais fria, né? E o nome que se colocava como possível candidato da representação evangélica era justamente do pastor Elias Fernandes. O que é que houve? Desistiu? As circunstâncias não foram favoráveis? Ou simplesmente é estratégico recuar um pouco para depois avançar? Olha, Val Cabral, primeiro muitas pessoas me convidaram, principalmente pastores, pessoas ligadas, ouve muito a Proeus FM, para que eu lançasse a minha pré-candidatura. Mas eu estava estudando um pouco, porque temos aí bastante candidatos. Depois começamos a fazer uma análise, fui convidado pelo AGI para ir para Salvador, e lá decidi se seria ou não candidato, um convite do partido, eu aceitei a minha pré-candidatura. E você falou sobre a questão dos evangélicos. É muito importante dizer que em Itabuna existe, em média, 87% dos cristãos. Cristãos, 87%, 57% católicos e 30% evangélicos. Então, a representação hoje, Val, não é só da questão dos evangélicos em si, mas é do cristão, aqueles que são conservadores. Então, eu aceitei o convite para a pré-candidatura
e estamos aguardando, a partir de agora, que a pré-candidatura está sendo lançada agora, e eu agradeço até o Val Cabral em abrir esse espaço para que a gente possa também, de alguma forma, já estar lançando essa pré-candidatura, e vamos aguardar as próximas, vamos usar essas palavras, a cena dos próximos capítulos para saber o que vai acontecer. O senhor citou uma situação aí que normalmente existem distinções, né? No contexto do segmento cristãos. Exato. Cristão você tem ali, normalmente se fala evangélicos e católicos. Exato. Mas, tipo assim, o pessoal da Umbanda, do Candomblé, também são cristãos. Eu tenho vários babalorixás e lalorixás, filhos e pais de santo, que professam o cristianismo. Tem como associar, no contexto do cristianismo, numa proposta política eleitoral, a aceitação dessas matizes africanas como cristãs também, e dentro do contexto dessa proposta de candidatura? Olha, Val, eu vejo como religiosos, porque é uma religião, né? É uma religião África, e a gente precisa respeitar, e o mais importante é saber que dentro de cada um deles, independente de linha religiosa, existe uma alma, existe uma pessoa, então, existe uma imagem e semelhança de Deus. Então, nesse contexto, dentro do seu projeto de uma candidatura majoritária, não está exclusa a integração com o pessoal dos terreiros de Candomblé? Olha, na realidade, se você for analisar o Jesus, ele não fez acepção. E volto a dizer, essas pessoas, nós precisamos amar essas pessoas. Sim, mas as pessoas normalmente fazem essa distinção. Por exemplo, existem candidatos que são evangélicos que jamais participariam de um evento num terreiro de Candomblé. Olha, eu particularmente não estou motivado para participar de um terreiro de Candomblé, mas estou motivado como representante, como gestor, a receber e cuidar como gestor, como prefeito, e sabendo que ali na minha frente tem um ser humano que precise do nosso respeito e merece o nosso respeito. Ok, então porque a gente sabe que um prefeito ele não tem religião. Exatamente. Prefeito não tem etnia, prefeito não tem cor, não tem tamanho. O prefeito ele é o servidor público de maior tamanho para gerir uma cidade. E nessa cidade, eu quero insistir no Candomblé por conta da desmistificação de alguns estigmas que são necessários, né, o que é necessário para que nós tenhamos assim, uma visão mais humana, mais democrática desse processo. Uma vez prefeito, pastor Elias, e vou citar aqui o terreiro de Mãe Rosa, ou o terreiro que é ponto de cultura da doutora Desdemona, que é a mãe Wanda. Eles estão fazendo um evento público, aberto às pessoas. A prefeitura estaria disposta a participar como financiadora ou como patrocinadora desses eventos religiosos de matizes africanas? Olha, independente da religião, todos, Val Cabral, essas pessoas, quando estão se alimentando na sua casa, 47% do valor do seu alimento é imposto para pagar a máquina administrativa, para pagar o prefeito, os vereadores. Então eles têm o direito, porque nós não somos o cara, nós somos funcionário do povo. Então eles também contribui para o meu salário, eles estão pagando o meu salário e precisa de todo o respeito e todo o cuidado com qualquer uma outra pessoa. É isso, mas também nós sabemos que para ser eleito prefeito, o candidato precisa de um aparato que não é pequeno e de recursos que são muitos. Exato. Para uma campanha eleitoral. O AGI é um partido que não tem tempo de rádio e televisão, consequentemente, por lei, a sua candidatura não poderá participar de debates nas redes de televisão, não poderá entrar no horário de rádio e televisão, não receberá recursos públicos de campanha, então as dificuldades não vão ser pequenas, são dificuldades grandes. E como é que o pastor Elias pretende demover essas dificuldades? Olha, um exemplo foi a eleição do Bolsonaro. Toda a máquina pública gastaram dinheiros absurdos com a eleição do Lula. E o Bolsonaro, com recurso bem menor, foi eleito. É muito importante dizer que a própria Constituição diz que o poder emana do povo. Quando não se tem recurso financeiro, tem que buscar o apoio da população. Então, é claro, eu como cientista político,
Eu sei que as dificuldades elas são muitas, mas é aquele detalhe. Se você não está preparado para enfrentar dificuldades, você não está preparado para ter sucesso, Val Cabral. As dificuldades não são pequenas, né? Exatamente. Você já citou aqui algumas que são relacionadas à campanha em si, né? Exato. Mais uma vez, prefeito, as dificuldades não param. Porque hoje nós temos uma realidade de uma cidade endividada, de uma prefeitura pobre e, sobretudo, com demandas que são quase que impraticáveis para soluções dos seus problemas em 4 anos. Como é que o pastor imagina, o pastor Elias imagina, poder corresponder à expectativa de uma população que é imediatista, que não quer conversa de que pegou a prefeitura falida e pobre e que quer resultados e resultados rápidos? Qual é o compromisso do pastor Elias, uma vez eleito, em lidar com essas situações? Olha, a questão da gestão pública, existe algo necessário e existe algo urgente. O que nós precisamos, Val Cabral, é atacar as urgências da população. O necessário, sim, mas as urgências que precisam ser, eu diria, está na pauta, na agenda do gestor. E outra coisa interessante, e fazer a obra, fazer aquilo que tem que ser feito, para que não volte a fazer novamente. O que acontece hoje nas gestões do nosso Brasil é a qualidade do serviço que é prestado. Você faz um asfalto hoje, chega o inverno, você acaba, no verão vai fazer aquilo que já tinha feito. Então é preciso gastar ou aplicar o dinheiro público de uma forma mais, eu diria, mais contundente e mais correta. A questão é, será que há dificuldade? Sim, em todos os lugares há dificuldade. Agora, a gestão é exatamente isso. Como fazer gestão? É você pegar o recurso que você tem e aplicar bem, fazer o trabalho bem aplicado. Nós sabemos que é da cultura das eleições, uma vez eleito, o prefeito formar o secretariado dele com engessamento que já vem desde quando da campanha. São secretarias negociadas com os partidos, com grupos financeiros que patrocinam a campanha. Aí o prefeito acaba sendo somente um instrumento de organização desse tipo de acordo. E nesse engessamento, ele acaba tendo que, por exemplo, aceitar a nomeação de um secretário que depois apresenta um resultado extremamente negativo, mas ele não vai poder exonerar em função justamente de cumprimento de promessas de campanha. Existe qualquer possibilidade dessas amarras, uma vez o pastor Elias Fernandes sendo eleito? Olha, Val, eu vou seguir a metodologia do nosso eterno presidente, o Bolsonaro. Ele não fez compromisso nem conchavos com partidos, a priori. Isso é muito importante dizer. Ele procurou um quadro técnico. Se em algum partido tem quadro técnico, nós iremos buscar. Agora, a questão é, a caneta é do gestor, a responsabilidade é do prefeito. Se o partido que estiver coligado conosco tem bons nomes, nós iremos, com certeza, honrar esse compromisso. Agora, se o partido não tem qualidade técnica, certamente o pastor Elias Fernandes não vai aceitar de hipótese alguma. Dentro desse contexto de governabilidade, é óbvio que as emergências são, né, o foco de qualquer bom gestor. Tem que fazer uma situação no sentido de definir o que é mais imediato para realizar. Ocorre que o prefeito, no seu primeiro ano, ele recebe uma lei de dotações orçamentárias, ou seja, um escaboço do mapa do que tem que ser feito do gestor anterior. O primeiro ano sempre é um ano sem identificação com aquele prefeito que está chegando. Há na cabeça do professor, do pastor Elias Fernandes, uma estratégia dentro desse contexto, porque normalmente eu percebo que os prefeitos não se preparam para essa realidade, porque ele vai, sobretudo quando é prefeito eleito, pela oposição. A realidade que ele vai ter que enfrentar é completamente adversa das promessas de campanha. Você vai prometer, por exemplo, eu vou citar um exemplo, Augusto Castro colocou na cabeça de que tem que emplacar o Itapedro,
né? Uma festa de São João, mercantilista, que no meu contexto não tem absolutamente nenhuma identificação cultural com São João, mas ali são gastos 12 milhões de reais. Então vai estar lá no primeiro ano que vai ter que se gastar esse dinheiro. Já se pensou como é que vai trabalhar no sentido de ou manter a festa, ou reduzir o custo, ou simplesmente não fazê-la, já que está estabelecido que ela tem que ser feita? Olha, a questão é o seguinte, nós precisamos entender que festa popular tem que acontecer. Primeiro ponto, eu sou pastor, eu vou buscar também as festas nessa área para os cristãos, mas jamais tiraria as festas populares. A questão das festas populares, nós vamos até, a propósito, nós gastamos aí 700 mil reais com o Safadão, enquanto um artista local paga 1.400 reais. Então você percebe que dá para reduzir uma grande festa e também valorizar os artistas, independente de linha religiosa, os artistas locais. Tá? Olha, desses 12 milhões, eu tenho certeza que com 6 milhões faz-se uma festa para os cristãos, que são católicos e evangélicos, e uma festa popular para todo mundo sem ter muito gasto. Eu vou te fazer uma pergunta que vai atingir diretamente a no mínimo 12 mil pessoas eleitoras em Itabuna, eleitoras, e cuja resposta pode dimensionar aí, né, o querer ou não querer desse eleitorado, que é a comunidade gay. A prefeitura agora recentemente investiu parece quase 50 mil reais na realização da parada gay. Uma vez eleito um pastor para prefeito de Itabuna, a parada gay teria esses 50 mil reais para a sua realização? Olha, eu acredito que não. Porque a questão de... Saber que você acaba de perder 12 mil votos, não, né? Tem problema, mas eu tenho um compromisso com meus princípios, não com os votos. Os princípios são maiores que voto e qualquer outra coisa. Eu não tenho nada contra a opção sexual. Eu volto a dizer, todos eles têm uma alma dentro deles, são seres humanos e mais semelhança de Deus. Agora, eu não estaria motivado para incentivar essa questão dessa parada. Claro que se a Câmara liberar determinado valor para esse fins, eu também não irei impedir, mas eu com certeza eu ficaria com os meus princípios. Somente para ficar um pouco definida essa situação, se dependesse da iniciativa do prefeito Elias Fernandes, não haveria 50 mil reais para a parada gay, mas se houver, né, na parte da Câmara, de uma autorização para esse recurso ser destinado, aí nesse caso se flexibilizaria. Por que se flexibilizaria? Porque eles pagam impostos. Eles são pessoas que consomem e pagam impostos e têm o direito também desse retorno desse dinheiro retornar para aquilo que eles se acreditam. É muito importante dizer, eles são nossos irmãos, nós amamos eu amo muito, e tenho muitos amigos que optaram para essa questão dessa homossexualidade. Isso não tira a alma que está dentro dele. Tem que ser respeitado como ser humano. Agora, volto a dizer, não teria motivação da parte do prefeito, o pastor Elias Fernandes, para fazer uma festa dessa. Muito bem, dentro dessa mesma situação, vamos ao esporte. O Itabuna Clube, né, e o Grapiúna Clube são instituições privadas, não são públicas, né? Elas recebem recursos da prefeitura, inclusive a estrutura do Itabunão, do estádio, é cedida gratuitamente, inclusive podendo o Itabuna ou o Grapiúna usar as placas publicitárias. É óbvio que faltam recursos para o futebol amador. No caso do pastor Elias Fernandes, prefeito, haveria uma prioridade para investimento, e aí o específico futebol, no esporte de base, no futebol de base, ou alimentaria aí o fortalecimento do time profissional do Itabuna e do Grapiúna? Olha, a questão dos futebol de base, ou então vamos colocar de base os interbairros, isso é muito importante, porque estão ali os adolescentes, jovens e adolescentes, até crianças, com sonhos, e esses sonhos, quando eles são alimentados, você tira o foco da criança para até se desviar para as drogas e para outros lugares. Então, tudo que se diz esporte, Val, é preciso dar apoio
apoio, desde profissional até os interbairros. Isso é muito importante. E falar também nas escolinhas. Existem pessoas que são profissionais, que estão cuidando de criança nas escolinhas de bairro, que não tem, não tem estrutura e não tem ajuda. Então, algo que eu vou fazer é, de alguma forma, buscar um jeito de ajudar as escolinhas de futebol, porque ali estão o futuro da nossa cidade. E quando alguém se dedica a cuidar daquela criança, evita que a criança amanhã se torne até um marginal. Isso é muito importante. Desde as crianças, escolinha de futebol, até os profissionais. Por quê? Porque também nós brasileiros, nós temos um sofrimento muito grande em um país que é emergente, sempre com muitos problemas. E o futebol, ele traz alegria, ele traz emoção. Isso não podemos tirar da sociedade. Na educação, nós tivemos um momento, da nossa época de adolescência, em que para passar de uma série para outra, nós éramos condicionados a fazermos provas. A avaliação vinha em função de provas que nós realizávamos. Hoje em dia é a frequência na sala de aula que determina se o aluno será reprovado ou aprovado. É claro que o prejuízo está aí, claro. As pessoas não estão aprendendo. A escola pública não está ensinando. Uma vez prefeito, muda-se a metodologia ou já tem na ideia do pastor Elias Fernandes uma metodologia diferenciada para a educação? A questão da educação, Val, nós sabemos que desde um servente, com todo respeito, até um presidente da República, passa pela mão do professor. O que é preciso é remunerar bem e preparar professores para essas pessoas. Primeiro, nós temos que ver qual é a origem, a fonte. É os professores estarem bem, chegar na sua casa, ter sua alimentação, ganhar bem, porque precisa ganhar bem. Quando você trabalha, quando você investe no professor, automaticamente há um reflexo nos alunos. Então não adianta você investir em alunos ou até em espaço físico se você não investe naquele que tem a sabedoria, que é o professor. Quando você investe no professor, automaticamente há um reflexo positivo na sala de aula. Mas no contexto do modelo, né, da educação seriada, da educação que o aluno passa em função da frequência na sala de aula, uma vez eleito prefeito, o pastor Elias manteria essa metodologia ou mudaria? Não, eu não mudaria, eu iria ampliar, porque a questão da prova é muito importante, porque aí é uma forma de avaliar a qualidade do ensino. Eu colocaria a prova, é necessário. A questão, chegou a uma determinada idade, não pode ficar mais naquele grau. Isso é um absurdo, isso não pode mais acontecer. Tem pessoas que às vezes é até mais novo, mas a qualidade é para estar em outra, eu diria, em outra série. Nós vamos trabalhar não por idade, mas sim buscando trazer independente. Tem que haver as provas, sim, para avaliar a qualidade, saber aonde pode melhorar, Paulo Cabral. É isso aí. Nós sabemos que Itabuna nunca teve uma prefeita. Nunca foi eleita na história das eleições em Itabuna uma representante do gênero feminino. O atual prefeito tem nas duas principais secretarias, que é Educação e Saúde, mulheres como titulares, como comandantes. Há uma política na cabeça do pastor Elias Fernandes de valorização do gênero feminino, de nomeações de secretarias, sobretudo aquelas que são específicas, ligadas à assistência social, à saúde, à educação. Qual é a ideia, e se já existe ideia em relação ao fomento ou ao apoio ao gênero feminino num possível governo do pastor Elias Fernandes? Olha, a questão, eu sou totalmente contra essa questão de você cotas femininas. Para mim, eu acho um absurdo, é um entendimento meu. A mulher, Val, a valorização da mulher tem que ser mais que 30%, Val. A questão é o seguinte: se há muitas mulheres com qualidade igual ao homem, as minhas secretarias serão de mulheres e de homens, dependendo da sua qualidade. E nós precisamos valorizar mais as mulheres.
Eu volto a dizer, cota de mulheres é muito pouco, é dizer que a mulher, ela valoriza, ela tem um valor de 30%. E eu poderia dizer que a população brasileira é maioria mulher. Então, ela não pode ser mais de 51% mulher e, quando nas cotas, descer para 30%. Eu não sou negro e nem sou branco, eu sou pardo. Mas existe aí a cota dos negros. Né? O pastor Elias Fernandes é a favor da cota na condição de um homem negro? É a favor da cota para os negros? Não. Eu entendo que os negros, eles não merecem só 30% nem 15%. Eu entendo que os negros, todos eles, independente de cor, de credo, o que precisa é investir principalmente na periferia, nos bairros mais periféricos, aonde nós temos pessoas de cores, né? Então, nesse caso, a cota seria para pessoas carentes e não por epiderme. Pronto, você chegou exatamente. Carente, independente da sua cor. As pessoas carentes. Porque eu acho um absurdo quando você determina a cota, você discrimina. Você está dizendo que fulano só merece 10% da sua... E não é por aí. Eu entendo que todos têm que ter o mesmo direito, principalmente nas universidades, da condição para os negros crescerem também, que nós sabemos que estamos ainda em um país que há uma divergência terrível aí. Você percebe, eu não sei se na secretaria aí, hoje, não sei se hoje, Val, em Itabuna, tem alguma secretária negra? Não tem. Aí eu pergunto, o prefeito se considera branco, naturalmente, é claro. E aonde estão a valorização dos negros nessa gestão atual? Então, será que não tem negro de qualificado? Então a gente percebe que há uma discriminação que precisa se acabar. É preciso que esteja negros e brancos juntos, desde que tenha competência. É isso aí. Para encerrar aqui o nosso bate-papo, pastor Elias Fernandes, o fato da sua nomenclatura ser de pastor, né? Pastor Elias Fernandes para prefeito, não seria uma maneira de afastar o eleitorado, por exemplo, da parada gay, né, das matizes afrodescendentes? Será que o nome pastor, né, na sua propaganda, não seria inconveniente na busca do eleitorado, tipo assim, mais liberal, né, mais ligado a essas etnias que normalmente têm uma aversão ao conservadorismo? Você não corre risco de ser mal compreendido por esses segmentos, pastor? Olha, isso pode acontecer, mas quem conhece o pastor Elias Fernandes sabe que isso não vai acontecer nunca. Eu tenho pessoas do candomblé, eu tenho pessoas que você nem imagina e tem um bom relacionamento comigo, independente do seu credo religioso. Eu sempre digo, Val, eu prezo pela imagem e semelhança de Deus. Quando Deus foi formar o homem, ele disse, façamos a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, independente de credo religioso, o respeito, a consideração e o cuidado, o pastor tem mais responsabilidade ainda para cuidar dessas pessoas. É isso aí. Amigo, eu quero agradecer a sua participação conosco, torço pelo seu sucesso, espero que as suas ideias sejam propagadas e que suscite pelo menos debates, né, para que as pessoas se aprofundem cada vez mais naquilo que é novidade que será apresentado em sua candidatura para a população itabunense. Sucesso e muito obrigado por estar aqui conosco nesse dia de hoje. Obrigado, Val, obrigado à TVI também e você que ficou conosco até agora. Eu tenho certeza que o que eu puder fazer para ajudar a minha cidade, cheguei com 12 anos de idade a essa cidade. Tudo que eu tenho foi essa cidade que me deu. Então, não vou fazer acepção de pessoas, vou cuidar de todos como gestor e como um funcionário da população. Deus abençoe. É isso aí. Muito obrigado, querido, pela sua participação conosco. Obrigado também a você, meu amigo, você, minha amiga, que tem sempre nos prestigiado com a audiência. Fiquem todos com Deus. E não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.